Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. E hoje nós vamos trabalhar algumas questões de escrita, ou seja, o uso da vírgula. Quando será que nós utilizamos a vírgula? Quando, gente, né? Primeiro, vamos entender o seguinte. É muito sério, essa aula é para falar exatamente isso, é muito sério. A vírgula não é utilizada para respirar. Você respira sem a vírgula, ok? Primeira questão importante. Então, segunda, nós vamos descobrir que a vírgula, na verdade, ela é utilizada para compor a estrutura sintática da oração, ou de uma frase, ou de um período. Portanto, a vírgula tem função, ok? Lucas, Ana, Duda e Vitória entregaram o presente para a aniversariante. Por que será que tem vírgula entre esses nomes? Observe que todos esses nomes são os núcleos do sujeito. Ou seja, quando eu pergunto para o verbo quem entregou o presente, a resposta é Lucas, Ana, Duda e Vitória. Ou seja, todas essas pessoas entregaram o presente a um sujeito composto por vários núcleos. Então, quando que a gente tem o primeiro uso da vírgula? Quando nós enumeramos termos com a mesma função sintática. Nesse caso, nós temos várias palavras com a mesma função, ou seja, são núcleos do sujeito. Isso poderia acontecer com vários objetos, por exemplo, ou com predicativos, ou com outros termos que estão exercendo a mesma função sintática, adjuntos, por exemplo, tá bom? Eles entregaram o presente, ou melhor, 2 presentes para a aniversariante. Vocês perceberam que no meio da oração nós colocamos um termo que está explicando, retomando o que está sendo dito? Pois é, isso não fazia parte da oração, por isso precisa estar entre vírgulas. Então, segunda regra, termos, expressões que são explicativas, como ou seja, isto é, ou melhor, quero dizer, por exemplo, devem estar separadas e geralmente é a vírgula que faz isso. Observe o nosso exemplo. Ela recebeu o presente. Observe que nesta oração está tudo completo. Ela é o sujeito, recebeu é o verbo e o objeto é o presente. Mas eu vou acrescentar aqui mais uma parte da oração. Observe. Por isso, abraçou os amigos. Nesta oração, nós temos um novo verbo. Portanto, quem abraçou? Foi ela, a aniversariante. Pelo contexto, nós sabemos, o sujeito, portanto, é desinencial. Abraçou, nesse caso, é um verbo transitivo direto. Quem ela abraçou? Os amigos. Então, os amigos é o objeto desta ação. Então, aqui, e ainda por cima foi com alegria, Nós temos o modo como ela abraçou. Então, é um adjunto adverbial de modo. Então, observem o seguinte. Esta é uma única frase, ela termina aqui no ponto final. Mas existe aí um conectivo que nós colocamos, o por isso, e ele está ligando essas duas orações. Então, nós temos duas orações completas. E agora,
nós precisamos separar aonde finaliza essa primeira oração. Então, a vírgula vem um pouquinho antes desse conectivo, no final aí da primeira oração, para marcar esse fechamento, né? O final da primeira oração e o início da segunda oração. Então, a vírgula aí, terceiro uso, é para separar as orações. Vamos supor que a nossa aniversariante é tão pequenininha, está super feliz com a festa e esteja correndo pela festa. Então a mãe grita assim: Lívia, venha aqui! Lívia é um chamamento. A mãe está chamando a aniversariante, a Lívia, para cantar parabéns, por exemplo, ou para não correr, não é? Então, só para lembrar, aqui o uso da vírgula é para separar o vocativo do restante da oração. Nesse caso, precisamos marcar que é um aposto, que é um termo independente da oração, que está ali no meio, né? Ele entrou assim, ó, se intercalou entre o sujeito e o predicado, né? E, portanto, nós marcamos que existe aí essa diferença sintática, essa estrutura que se encaixou no meio da oração. Geralmente, a ordem direta é o sujeito, o verbo, o complemento, que seria o objeto, ou um outro núcleo, que seria o predicativo, e depois os adjuntos adverbiais. Se eu inverter o adjunto e colocá-lo na frente, em destaque, eu vou precisar marcar essa inversão e colocar uma vírgula. Por exemplo, Lívia corria pela festa com alegria. Nesse caso, a oração está na ordem direta, então não há vírgula. Mas se eu colocar com alegria, que é o adjunto adverbial de modo, lá na frente da oração, eu preciso destacar com a vírgula. Olha só. Com alegria, Lívia corria pela festa. Eu não posso deixar de colocar essa vírgula. E o mesmo acontece em outros contextos. Quando eu estou fazendo uma análise numa prova, por exemplo, eu preciso colocar a vírgula quando eu tenho um adjunto adverbial de lugar, por exemplo, no início da oração. É o caso de respostas de análise que seguem essa estrutura, por exemplo. No texto 1, vírgula, há uma palavra X, não sei. No texto 2, vírgula, tá? E o sétimo exemplo que eu trouxe aqui para vocês também está diretamente relacionado à ordem indireta da oração. Mas nesse caso, eu quero destacar aqui um predicativo do sujeito. Observe a oração. Lívia corria pela festa feliz. Olha o que acontece aqui. Feliz é um predicativo da Lívia, é o predicativo do sujeito. É a característica da menina, né? Mas nesse caso, se eu deixar nesta ordem, na ordem direta, que não há vírgula, e esse predicativo está no final da oração, ele acaba ficando um pouco complicado, né? Porque eu não sei se é a festa que está feliz, não fica parecendo assim estranho? Lívia corria pela festa feliz, será que é a festa que é feliz ou será que é a Lívia, né? Então, uma possibilidade que nós temos é inverter
esse predicativo destacando no início da oração. Fica chique, né? É uma estrutura assim muito top, muito importante, né? Que mostra que a gente tem o domínio da análise sintática, o domínio da estrutura linguística da língua e, portanto, para mostrar esse domínio, a gente tem que separar utilizando a vírgula. Então, ficaria assim. Feliz, Lívia corria pela festa. Bem melhor, não é? Nós desfizemos a ambiguidade, não há mais duplo sentido nesta oração e ainda a estrutura ficou chique, muito top. Então é isso, espero ter ajudado bastante com esses casos do uso da vírgula. Um grande beijo para vocês!